turma boa, ligada aqui no canal Atenção Vascaínos, nesse sábado, dia 2 de agosto de 2025. Estamos chegando com o Acorda Vascaíno bem cedinho, 7 da manhã. A gente está chegando aqui com as opiniões a respeito do Vasco, agradecendo a você que nos deixa entrar toda noite, todo dia, toda tarde na sua casa. Bom, logo mais tem Vasco, às 18 horas e 30 minutos, o Vasco pega o surpreendente Mirassol. Num jogo em que o torcedor do Vasco está muito desconfiado. O torcedor do Vasco está muito com o pé atrás. Eu também tenho, é claro, as minhas ressalvas, mas consegui ver, pelo menos nesses dois últimos jogos, evoluções de um time que ainda, é claro, precisa me convencer, mas que mostrou um ótimo futebol contra o Inter e jogou de uma forma para frente contra o CSA, mas não foi competente. Nos dois jogos não conseguiu vencer. É verdade que no jogo do Inter, muito prejudicado pela arbitragem no final do jogo, mas se tivesse feito os gols no primeiro tempo, teria decidido. E no caso de meio de semana em Maceió, o Vasco teve posse de bola, teve pressão, jogou em cima do CSA, mas não conseguiu vencer. Empatou em 0-0, frustrando o seu torcedor e trazendo a decisão para o Rio de Janeiro. Mas eu não queria falar sobre o jogo, porque sobre o jogo a gente vai falar muito daqui a pouco no Esquenta, na apresentação do Emerson Rocha, e é claro, a partir de 5 da tarde, no pré-jogo que eu estarei comandando. Eu queria falar sobre algumas situações que ocorrem dentro do Vasco e que me trazem uma preocupação, mas algo também que a gente precisa discutir. O Vasco vai, nesse momento, para 22 dias sem contratar nenhum jogador de ataque. Uma necessidade muito grande, uma necessidade urgente de um clube que está no aperto, está sem grana. A discussão do torcedor continua sendo a mesma em relação à falta de investimento. E isso me parece bastante claro. O Vasco precisa ter dinheiro novo para conseguir cumprir seus compromissos ou, pelo menos, para poder investir suficiente para ter dinheiro novo. É uma fábrica que está sob recuperação judicial, mas que diz ao seu interventor, ao seu administrador judicial, que precisa manter as suas atividades, comprar novas máquinas, comprar novos insumos para produzir, vender e conseguir arrecadar para manter os compromissos e para pagar aqueles que estão atrasados. Se não for assim, é melhor fechar as portas. Como no caso do Vasco, fechar as portas é algo que está fora completamente de cogitação, pelo menos na consciência plena de todos os vascaínos, mesmo aqueles que não se gostam, há uma necessidade de que o Vasco possa mostrar à justiça que não está de má fé, como fez durante muitos anos, quando gastava de forma irresponsável, quando não conseguia cumprir seus compromissos, mas dizia ao torcedor que está tudo bem, que assim a gente vai vencer. É claro que hoje a história é praticamente a mesma. A gente precisa investir, a gente precisa fazer time, a gente precisa manter um padrão de salário, a gente tem que competir no mercado, mesmo estando em enormes dificuldades. Eu uma vez ouvi do meu falecido sogro uma história, junto com minha sogra, de quando ele foi trabalhar em Brasília. E lá em Brasília ele trabalhava num banco e tinha muitos amigos, só que os amigos superiores a ele em relação à hierarquia que ganhavam mais. E Brasília ali começando, toda noite ele era chamado por um jantar. E a minha querida sogra lembrava que dizia a ele: olha, não dá pra gente ir todo dia, a gente não tem essa grana. Esse pessoal se sustenta, a gente não se sustenta. Tinha ali já um filho, já tinha as obrigações de apartamento, essas coisas todas. E era uma situação apertada. Você tinha que chegar e pedir menos. Mas como é que você explicava que você pedia menos? Como é que você explicava que não comia aquilo? Preferia não comer porque já tinha comida em casa. Às vezes saía até jantado para não ter. Você mesmo, num encontro com uma namorada ou uma pretendente,
Você ganha ali seu salário minguadinho e quer sair para comer alguma coisa, levá-la para comer uma pizza. E às vezes está apertado, às vezes está duro. Você não tem um pai que possa te dar uma grana, uma mãe que tenha que te dar uma grana, você faz ali das tripas coração. Tem às vezes casais que dividem a conta. No caso do Vasco, o Vasco é um pouco esse rapaz que não tem dinheiro para pagar a conta dos outros, ou pelo menos estar sempre nos grandes encontros, mas eventualmente precisa estar. Com o dinheiro que ganha, com aquilo que ganha, precisa eventualmente comprar uma roupa melhor, precisa eventualmente estar num evento desse, porque senão começa a ser chamado de antissocial. É a mesma coisa. O Vasco precisa se manter. E o Vasco está fora dessa brincadeira há muito tempo. O Vasco não é mais um protagonista para estar entre os 10 melhores do Brasil. A gente está fazendo aqui um cálculo que a melhor colocação do Vasco nesses últimos anos foi a 10ª colocação no ano passado. A gente em 2017 conseguiu se classificar para a Libertadores de 18, mas 18 quase caímos, 19 ficamos na 12ª posição, 20 a gente cai, 21 a gente não sobe, 22 a gente fica por um triz para não subir para a Série A, 23 a gente fica na 15ª posição, e aí vem 24 a 10ª. O Vasco já não circula nesse grupo aí de elite ou dos mais abastados há muito tempo. E isso é ruim. É claro que é muito ruim para a nossa estrutura. O Vasco é um gigante, é um clube de milhões e milhões de torcedores e que precisa, como tal, mostrar a pujança. Só que o Vasco hoje tem uma situação de recuperação judicial que imputa a ele uma responsabilidade no mercado que foi abraçada pela atual gestão e muita gente discute. Eu, assim, quero ver na parte prática, mas acredito ter sido a melhor medida, porque ou você estanca ou então nunca vai resolver. Porque eu já estou há muito tempo na cobertura do Vasco e já vi de tudo ali. Como já vi várias maquetes de estádio, várias maquetes de CT, eu já vi muitos planos de melhoria, de questão financeira, de investidor, de possibilidade de novas receitas, de mútuo, de empréstimo ponte, de saneamento, de acordo via loteria esportiva, de RCE, de PGFN. E o Vasco está enxugando gelo. Fez um acordo com uma empresa que não cumpriu a questão do pagamento dos impostos e vê, por exemplo, o Bahia, que no primeiro ano dele de SAF quase caiu, mas preferiu abrir mão de um rendimento esportivo capaz, claro, correu riscos, mas montou uma estrutura, manteve um técnico e conseguiu fazer um time para se manter. E atacou a dívida. Veio o ano seguinte, o de 24, e o Bahia floresceu, mantendo uma base, contratando mais jogadores, mais livre em relação a dívidas. E o Bahia se tornou um time melhor do que o Vasco, mais competitivo. É bom lembrar que em 2023 o Vasco foi o 15º, o Bahia foi o 16º, foi o primeiro fora da zona. Então, a gente teve uma empresa que não cumpriu a questão do pagamento das dívidas e me parece claro que o atual momento, a gestão Pedrinho, que eu acho que realmente precisa até se comunicar mais nesses aspectos, ataca mais o pagamento da dívida. Quer buscar uma forma de pagar a dívida, mesmo que seja aí com propostas de deságios de 90%, com prazos longos de pagamento, mas é uma maneira de você dizer, olha, eu não tenho mais como sobreviver assim. Só que paralelo a isso é a história da fábrica. O Vasco precisa contratar, o Vasco precisa investir, o Vasco precisa construir um CT melhor, o Vasco precisa melhorar o seu estádio, enquanto não sai o potencial construtivo. O Vasco tem que reforçar o seu elenco, porque senão a estrutura que vai servir para pagar a Maria Fumaça, que vai levar todos os trens, todos os vagões, essa Maria Fumaça precisa estar bem, porque senão, no meio do trajeto, ela vai parar. Vai parar por falta de combustível, vai parar por falta de maquinário, vai parar porque está velha, porque está ultrapassada. Os trilhos que ela vai pegar lá na frente são trilhos novos, ela não tem ainda maquinário certo para passar naqueles trilhos, enfim, então precisa se atualizar. E é o que o Vasco precisa fazer, porque o Vasco é um clube desatualizado.
O Vasco é um clube cujos processos pararam no tempo e no espaço, melhoraram na SAF, melhoraram com um pensamento mais profissional. Nós já chegamos a ter gestão feita numa cartolina, feita num caderno. A automatização dos processos do Vasco era algo raríssimo. Hoje a gente minimamente tem isso. Hoje minimamente a gente tem uma preocupação disso. Mas são preços que o Vasco tem que pagar, mas que, é claro, o seu torcedor não espera. E não quer esperar e não tem nenhum dever em esperar e tem direito de cobrar. Mas para o administrador é muito difícil. E aí, nesse meio tempo, todo mundo pergunta, mas vem cá, a gestão atual quer vender a SAF ou não quer? Olha, a cada dia que passa, eu tenho certeza que, por mais que muitos torcedores achem que o pensamento é manter o associativo, eu diria que só se o presidente do Vasco não estivesse bem para ele pensar assim. Ele já disse reiteradas vezes que não, ele já disse reiteradas vezes que quer vender porque precisa vender, ele sabe que precisa. A gente vê aí o grego Marinakis fazendo acordo com o John Textor, numa SAF que eu não gosto, da maneira como o Textor comanda os negócios, de forma arriscada, sem pagar, brigando, jogando tudo no populismo. Porque você faz um time com jogadores pagando muito alto, pode dar certo. Mas é a manutenção do status quo. Como é que você mantém a sua estrutura? Como é que você mantém a sua capacidade financeira, o seu fôlego? Gastando, 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 gastando. E aí você vai, destrói um time inteiro. E aí você gasta, gasta, gasta. Dá certo, para o torcedor é uma loucura gostosa. Mas para quem está na gestão é complicado. E eu não sou a favor da austeridade no futebol. Já cobrei muito isso, porque eu acho que o futebol é investimento. Mas tem que ser um investimento ajustado. Tem que ser um investimento inteligente. Eu vejo o Vasco atacar aí o Andrés Gomes, atacante colombiano, e eu, sinceramente, eu me sinto desonesto se eu for falar aqui que eu não gosto do Andrés Gomes, acho que não vai dar certo, porque não o conheço. Mas, se eu não o conheço, não quer dizer que ele seja ruim. Eu também, como muitos de nós, não somos o dono da verdade. Mas, num clube em que o dinheiro está tão escasso, será que não valeria a pena trazer alguém um pouco mais pronto? Alguém que pudesse dar um retorno? Porque o Andrés foi muito bem na Colômbia, país dele. Foi muito bem na Liga Norte-Americana, que é uma liga, né? Apesar de que alguns jogadores bons saíram de lá. O maior exemplo, o Almada, que veio para o Botafogo. Foi para a França, Europa, grande centro, e ele não rendeu. Adaptação, ele é muito novo, o que dará a certeza de que no Brasil ele vai conseguir fazer igual. A gente tem que confiar. Aí a questão do investimento em tecnologia, em pessoas, em material humano, em bons analistas, bons softwares de análise, para que você possa minimizar o seu erro. O Vasco vai fechando com o Andrés Gomes, um atacante que a gente espera que possa dar certo, característica, mas já vi algumas análises, que é um jogador que tenta muito, mas erra muito também. Tem muito mais tentativa do que acerto. Tudo bem, não se omite, mas o Vasco está numa fase que precisa de alguém que acerte mais do que tente. Porque não dá mais pra gente ficar esperando, não dá mais pra gente ficar conjecturando que esse jogador precisa de adaptação. Não dá mais. A nossa fase de Garré, a nossa fase de Lloyd Augusto, a nossa fase de Jean David, de Maxi Domingues, de Emerson Rodrigues passou. A gente não pode mais esperar. E a gente fica nessa expectativa que a coisa ande, que a coisa vá certo, mas entendendo que é um momento de reflexão. E eu estou trazendo esse comentário aqui como reflexão para você. Num dia em que o Vasco vai jogar em Mirassol com um time que para mim evolui, porque o Fernando Diniz é um cara que pode ajudar a gente nesse mecanismo, mas que tem as suas deficiências, precisa de um zagueiro urgentemente, precisa de um reserva para o Felipe Coutinho, precisa de um ponta que nós não temos. O Vasco não tem um driblador. E não é o driblador da distância. O Paulo Henrique dá o tapa e dribla. O Lloyd dá o tapa e dribla. Eu digo o driblador do meio de campo. O cara que vai dar uma caneta, o cara que vai dar um drible curto, o cara que vai abrir uma brecha entre zagueiros dando um drible. A gente não tem esse jogador. Então, a gente fica na dúvida, claro, sempre,
mas confiando no trabalho do Diniz. Mas a gente fica naquela dúvida e na esperança de que o Admar Lopes possa resolver. Enquanto os nossos rivais contratam, enquanto os nossos rivais investem, enquanto os nossos rivais gastam, a gente fica fazendo conta de moeda. Fica na expectativa de um investidor, fica frustrado porque o Grego Marinakis, eu acho que o Grego se aproveitou do Vasco, eu acho que o Grego podia ter feito uma proposta, acho que o Grego poderia ter sido mais sério com o Vasco. Porque hoje quando ele diz, eu me encontrei com os dirigentes do Vasco e não foi à frente, desculpe, eu não consigo acreditar nisso. Acho que faltou aí um pouco de vontade, porque quem quer, aposta. Quem busca, aposta. E quem minimamente faz assinatura de uma NDA para fazer uma pesquisa, sabe do tamanho e da força do Vasco. Hoje é muito fácil dizer que não, eu vou buscar ali um acordo com o Texon no Botafogo e pegar a SAF dele se ele não cumprir, do que de repente tentar alguma coisa mais séria com o Vasco. Eu volto a dizer, eu não quero acreditar que essa gestão não esteja pensando em vender a SAF. Acho que quer. Até porque eles sabem que se não acontecer isso, fica insustentável. Insustentável. Fica muito difícil. Mas enfim, a gente fica na expectativa que a coisa possa andar, que a coisa possa acontecer, e acho que é por aí. A gente precisa pensar que o Vasco vai dar certo, mesmo com tanta dificuldade. É um pensamento que a gente tem há muito tempo. Mas precisa vencer em campo, precisa se organizar fora dele, precisa ser responsável para poder colher os frutos. Quando vai ser? Eu acho que pode ser a curto prazo, mas eu acho que mais a médio prazo. A gente pode dar uma sorte. Me lembro quando o Bandeira entrou no Flamengo, também estava numa situação difícil, e no meio do caminho apareceu uma Copa do Brasil. Lembra? E o Flamengo acabou campeão, ganhando um grande dinheiro. Por que isso não pode acontecer com o Vasco? Sei que o time precisa render mais, correr mais atrás, mas a gente também precisa ter um pouquinho de sorte. A gente precisa também ser um pouquinho mais bafejado. As chances que não entram, as vitórias que não chegam, o investidor ruim, que é o único que vem, é o do Vasco. A gente também fica numa situação de aflição quando a gente vê dificuldades grandes em absolutamente tudo que o Vasco tenta fazer. Não é fácil, é complicado. Tá bom? Grande abraço, daqui a pouco tem o Esquenta com o Emerson Rocha no comando. Grande abraço, tchau.